Paz do Senhor, amadas, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus ao nosso último dia do nosso devocional Discernindo o Tempo. Nós tivemos aí 2 meses praticamente, né? Buscando ao Senhor dentro desse tema, ouvindo aquilo que o céu nos direcionava, e foi muito profundo esse propósito. Então, hoje, nós, dia 25 de fevereiro de 2026, nós encerramos o nosso devocional Discernindo o Tempo. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem algo poderoso reservado para as nossas vidas, como Deus nos alinhou, como Deus falou conosco nesse tempo. Eu hoje estava aqui de manhã meditando em tudo que Deus veio falando durante esses dias, né? O primeiro dia usando a vida da Karina, né? Dizendo que o Senhor, antes de mudar o cenário, ele muda o coração. Que o Senhor, esse ano de 2026, nós iríamos provar aquilo que nós recebemos em 2025. Então, era ano de colocar em prática as estratégias, o discernimento, a sabedoria, tudo aquilo que o Senhor jogou sobre nós. A Gisele veio falando que discernimento é terefatar, abrir de olhos. E esse é o acesso, a candeia acesa nos dá acesso. Então, irmãos, foi algo muito poderoso. Nós estivemos aqui escrevendo, meditando na palavra e como o Senhor falou com cada uma de nós. Eu tenho certeza que ficou marcado sobre a sua vida, que foi um tempo precioso, aonde a mão do Senhor esteve sobre nós, nos ensinando, nos guardando, trabalhando dentro de nós, trazendo esse tempo de discernir é, a estação, aquilo que nós estamos vivendo, de dar ouvidos à voz do Senhor, porque como o Senhor falou em todos esses dias de devocional, não é sobre força, não adianta nós termos armas para a guerra, para a batalha e não temos discernimento, nós vamos perder, porque nós vamos entrar em batalhas que não são nossas, nós vamos querer acelerar tempos, nós vamos querer muitas vezes procrastinar o tempo, mas o Senhor, ele veio nos direcionando e alinhando o nosso coração nesse tempo. Então, estou muito feliz com tudo que o Senhor fez. Glória a Deus pela sua vida, por todos os dias que você esteve aqui. E vem aí, Betânia, gente. Se preparem, prepare o coração. Ah, Jesus! Sem fingir costume, estou muito feliz. Coração ardendo, como eu sempre falo, vem com a Bíblia, caderno, caneta e um coração incendiado. Porque Betânia vai ser, o Senhor tem falado tanto, irmãos, vai ser um divisor de águas na nossa vida, vai ser um tempo de intimidade, de conhecer o nosso amigo, Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fica firme, vou estar anunciando no grupo o nosso próximo propósito, e eu tenho certeza que vai ser algo poderoso, então prepare o teu coração, vem com propósito, vem com um coração ensinável, né? Para aprender aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Eu já quero passar para a pastora Alessandra estar orando. Em seguida, eu não sei se a Silene, missionária Silene, já está aí, ela vai estar adorando ao Senhor. E nós já vamos passar para a Érica. A Érica está aqui conosco, ela vai ser o porta-voz do Senhor nessa manhã, essa abençoada. Érica é alguém que o Senhor trouxe nas nossas vidas num tempo também muito precioso, que foi o devocional Cura na Alma. E como Deus usou a vida da Érica. Foi tão profundo, né? Depois eu participei ali do workshop terapêutico, que foi uma bênção. Eu aprendi sobre ter o diário da gratidão com a Érica. Foi algo muito poderoso. As feridas emocionais. E eu estou até hoje ainda meditando e pensando naquele filme Encanto que você trouxe nas nossas vidas, que foi também algo muito esclarecedor, foi um acender de candeia também nas nossas vidas. Então, Érica, seja bem-vinda, minha amada. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pelo teu sim, pela tua disposição, e que o Senhor essa manhã possa usar a sua vida. Fica à vontade, em nome de Jesus, e você já faz parte do Chamadas à Guerra, e nós temos um carinho muito grande pela sua vida, eu em particular, por toda a ajuda que você me trouxe num momento muito precioso da minha vida, em nome de Jesus. Érica, ela é terapeuta emocional, né? Cristã, serva do Senhor, mas também trabalha nessa área e tem dado muitos frutos em nome de Jesus. Minha amiga, pastora Alessandra, seja bem-vinda, em nome de Jesus.
Ore por nós, minha amiga. Paz do Senhor, que bênção, glória a Deus, né? Chegamos aí no último dia dessa série, né? Dessa série de lives com o tema Discernindo o Tempo, né? E que tempo foi esse, né? Tempo precioso, tempo de crescimento espiritual, de aprendizado, aonde o Senhor nos alinhou, nos direcionou, aonde o Senhor pontuou, né? Isso é muito importante. Ele pontuou coisas que precisávamos dar mais atenção. E como sou grata a Deus, né, por esse tempo. Eu sou muito grata a Deus por todas as mulheres do Senhor e o pastor Rodrigo, né, um homem de Deus que passou aqui na live para poder nos orientar, ser voz, né, profética para este tempo, ter dito sim ao chamado. E eu sou muito grata a Deus, né? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sou muito grata a Deus por isso. Glorificado seja o nome dele. Tenho certeza que hoje não será diferente. Como a pastora Karina já mencionou, a Érica é uma mulher de Deus, né? Uma mulher instruída, uma jovem com muito conhecimento e que Deus usa no profundo, né? Ele usa na profundidade, usa de forma cirúrgica, trazendo tudo aquilo que ela aprendeu aí na área terapêutica, juntamente com a palavra dele, trazendo essa cura, né? Esse alinhamento, esse direcionamento. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Então eu espero que você já esteja aí com o seu caderno, com a tua Bíblia, né? E com o teu coração ensinável, como eu costumo dizer, né? Vem com o coração ensinável, vem com o coração humilde, né? Para nós aprendermos juntas, né? Aquilo que o céu, o reino tem para derramar sobre as nossas vidas nesta manhã. É manhã de gratidão, amadas. É manhã de agradecermos a Deus, de glorificarmos o nome dele. Quantas pessoas não gostaria de estar numa live como essa? Quantas pessoas não gostaria de estar na minha posição e na tua posição, adorando a Deus? Mas hoje tem pessoas que estão aí em condição de rua, tem pessoas que estão em condição de cárcere, tem pessoas que estão em condição de cama em leito de hospital, e muitas vezes na condição nem de estar acordado, né? Então, o Senhor preparou esta manhã, dia 25/2 de fevereiro de 2026, para eu e você estarmos aqui nesta live juntas, glorificando a Ele e agradecendo, né, tudo que Ele já tem feito nesse tempo, amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, neste momento, agradecemos a Ti, Senhor. Eu agradeço a Ti pela Tua presença, agradeço a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Agradeço a Ti, Senhor, por Senhor apostar em nós, investir em nós, Pai. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade, obrigada, Senhor Deus, por todas as mulheres que fazem parte das chamadas à guerra, que estão hoje aqui conosco, Pai, nessa missão que é a missão de transformar vidas, né, de orientar mulheres, de instruir, de estarmos juntas em oração, intercessão. E eu sou muito grata a Ti, Senhor. Eu glorifico o Teu nome. Ah, papai, nesta manhã nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, que através da Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é, Senhor Deus, a lâmpada, né, para os nossos pés, como diz, que traz direcionamento, que traz alinhamento. Eu peço a Ti, Senhor, que possamos ser alinhadas, que possamos ser instruídas, que possamos discernir, Senhor, aprender esse discernimento, Pai do tempo. O Senhor já falou tanto nessas lives. O Senhor já disse que nós temos que ter constância, temos que continuar abundantes, orando mais, jejuando mais, buscando, Pai, ter mais intimidade com o Espírito Santo, ter mais relacionamento contigo. Que nesta manhã seja uma manhã de relacionamento, que nesta manhã, Senhor, seja uma manhã que possamos nos relacionar mais contigo, que possamos, papai querido, sair do raso e nos aprofundarmos mais e mais na tua presença, que possamos, papai, estar com nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem, Senhor, a falar conosco. Tira agora toda distração, tira agora todo barulho, tira agora todas as vozes externas, tudo aquilo que vem para interferir, Senhor, a nossa conexão, tudo aquilo que vem para interferir, Senhor, o nosso contato contigo, Senhor.
Aleluias. Em nome de Jesus, que nesta manhã seja uma manhã de abrir, como foi falado pela pastora Karina, de abrir os nossos olhos, de alinhar, Senhor, a nossa visão, que possamos ter a mesma visão, que possamos, papai querido, estar olhando para a mesma direção, o mesmo lado. Então, Senhor, eu peço a Ti que se existe alguma divisão, se existe, papai querido, aleluia, neste grupo algum tipo de divisão, que em nome de Jesus que seja repreendido no poder do sangue de Jesus, porque o Teu sangue tem poder. O teu sangue tem poder, aleluias, que seja uma manhã de cura, uma manhã de restauração, uma manhã, Senhor, que possamos olhar para dentro de nós, que possamos fazer uma autoavaliação, que possamos olhar para dentro de nós e nos avaliarmos. A tua Bíblia diz, a tua palavra diz, examine a si mesmo. Não está pedindo para mim examinar o meu irmão, a minha irmã, não. A Bíblia diz para apontar para mim. Primeiro eu tenho que olhar para mim, olhar para dentro de mim, que nesta manhã nós possamos ter, Senhor, esse olhar para dentro, que nessa manhã nós não viemos, papai querido, fazer vista grossa, passar panos quentes. Não, Deus, é momento de olharmos mesmo para as coisas que estão guardadas, para as coisas que estão entulhadas dentro de nós. É manhã de desentulhar poços, é manhã de olharmos, Senhor Deus, para lixos que muitas vezes nós guardamos dentro de nós e que adoece, e que traz mágoa, e que traz rancor, e que traz frustração. Pai, que seja uma manhã, aleluia, de libertação. Aquele que precisa de uma libertação, que precisa ser liberto de algo, que precisa ser liberto de mágoas do passado. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos alinhar para esse tempo. Eu creio que nesta manhã é manhã, como fala de relacionamento, porque o Senhor usou o pastor Rodrigo para dizer que discernimento de tempo nada mais é para nós termos. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos nos relacionar de verdade, não é de mentira, não é aquele relacionamento meia boca, que só entra em contato quando precisa, não, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento verdadeiro. Então, nesta manhã eu oro para que a minha vida e para que a vida das minhas irmãs seja alcançada por essa graça, a graça, Senhor Deus, aleluia, de podermos sair, Senhor Deus, aleluia, da superficialidade e mergulharmos verdadeiramente na Tua presença e nos relacionarmos verdadeiramente contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca agora, Pai, as nossas vidas, que possamos ser tocadas, aleluias, que possamos, Senhor Deus, aleluia, ter essa visão espiritual e recebermos nesta manhã essa porção de discernimento, que possamos discernir esse momento hoje, 25 de fevereiro, ao que o Senhor tem para nós hoje, as orientações de hoje, Pai, e possamos fazer uma aplicação pessoal, que possamos estar com o nosso coração ensinável para aplicar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor usar a Tua serva, a Érica, para jorrar sobre nós. E eu já quero, Senhor, agradecer a vida desta jovem, agradecer, Senhor Deus, por esse chamado a qual o Senhor fez a vida dela, por esse sim dela, agradecer, Senhor, pela oportunidade dela estar aqui mais uma vez conosco, e pedir a Ti, Senhor, que seja um momento diferenciado, que seja um momento profundo, que ela venha entregar tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre ela e sobre a vida dela, que ela não venha, Senhor Deus, reter nada, mas que ela venha entregar tudo, Senhor, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas nesta manhã para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar e nos orientar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nessa manhã, discernimento é cura também. Discernimento também é libertação. E eu sei que hoje o Senhor ele tem uma porção excelente sobre as nossas vidas. Eu já quero passar para a Silene, nós vamos adorar o Senhor. Em seguida, nós vamos já passar para a Érica, tá ministrando a palavra em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha amiga. Paz do Senhor a todas. E eu quero estar louvando o Senhor juntamente com a minha filha
Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tá assim. Oh, aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, oh, e este é o pão. E este é o meu pão. Tua bondade feita em mim. Que eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh, oh. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Amado meu. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, nada sou, perdido sou sem ti. Eu nada sou sem ti, eu nada sou, perdido estou sem ti. Oh, tu és a fonte inesgotável. Tu és a minha fonte. Deixe esse rio elar. Eu nada
Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Deus abençoe, minha amiga. Deus abençoe, Isabela, a vida de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Érica, fica à vontade. Deixa Deus te usar, amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês. Eu acredito que Deus tem um propósito, né? Nessas manhãs que vocês têm feito, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada uma. Eu quero agradecer a vida da pastora Karina pelo convite. Ela sabe que eu tenho um carinho enorme pela vida dela, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Eu acredito que tanto a sua vida, a vida da pastora Alessandra, que tem se unido nesse propósito, eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas através de vocês na vida de muitas mulheres. Quando a pastora Karina me passou o tema, eu falei, uau, que tema poderoso, né? Eu ainda não tinha visto em nenhum lugar falando sobre esse tema, é muito raro. E é um tema que deveria ser falado muito, porque ele é muito importante. Como a pastora Karina falou, ele cura, tá? Discernir o tempo cura, traz milagre, traz provisão. Então, primeiro eu quero agradecer a pastora Karina, a pastora Alessandra, Deus abençoe vocês, e a vida de cada uma que já está aqui nessa manhã. Estamos em 28 mulheres, olha que bênção, que maravilha, vocês decidiram buscar mais conhecimento do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus trouxe para mim. Compartilhar a tela. Só vou querer que vocês me confirmem se estiver aparecendo. Apareceu para todo mundo? Então, glória a Deus. Então, discernindo o tempo. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Que diz assim, da tribo de Isacar, 200 chefes, todos os homens que conheciam bem os fatos daquele tempo, sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. E aí, por que é tão importante ter o discernimento? O discernimento, ele vai nos direcionar o caminho certo e mostrar para nós o caminho errado para que a gente não vá para esse caminho. E aqui no contexto de Crônicas, era que o Davi ainda não era rei e tinha já acontecido uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul, e agora o povo estava dividido, o povo de Israel estava dividido, então tinha um povo que estava a favor da casa de Saul, e um povo a favor da casa de Davi, então eles estavam divididos, e nesse momento, Davi ele vai precisar estar cercado de pessoas para ajudar ele, porque mesmo que Deus já tinha ungido ele precisava passar por esse processo, né? Muitas vezes o Senhor, ele nos dá uma promessa e a gente acha que é assim, né? Do dia para a noite, e a gente não precisa fazer nada. Ah, não, Deus já ungiu, Deus já liberou a promessa. Então, Davi, ele vai ter que enfrentar a gigante, e mesmo assim, ele vai ter que se cercar de pessoas, tanto que o Crônicas, ele vai dar um pouco mais de detalhe do que é comentado lá em Samuel. E em Crônicas, se você observar, no versículo que a gente acabou de ler, ele fala sobre os da tribo de Isacar, que eram os que tinham discernimento, estratégia para poder convencer o povo, para poder orientar o povo qual direção seguir. Mas se você ler todo o capítulo, cada tribo tinha uma função. Então, tinha a tribo que foi para a guerra, então foram ajudar Davi na parte da guerra, e assim por diante. E eu creio que nossas vidas não é diferente, tá? O Senhor, ele vai trazer hoje uma clareza para as nossas vidas, que nós precisamos olhar e ver. Deus fez uma promessa.
o que eu agora preciso fazer para que essa promessa alcance? Então, aqui está a promessa do Senhor. Qual que é o passo a passo que eu preciso caminhar para que essa promessa seja cumprida? Para que aquilo que o Senhor falou que ia fazer, que ia acontecer, precisa ser cumprido. E a gente precisa nos posicionar. Então, o discernimento, ele vai fazer com que a gente saiba qual caminho trilhar com verdade, com confiança, com graça e com direção do Senhor. Só que o inimigo, ele sabe disso, né? E ele sabe que uma mulher com discernimento é uma mulher com ousadia, com coragem, é uma mulher capaz de influenciar pessoas, é uma mulher que Deus entrega vitórias nas mãos dela. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar impedir isso. E aí ele vem com algumas estratégias. Então, a primeira estratégia do inimigo é tirar ou distorcer o conhecimento. O meu povo, lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O Senhor poderia ter falado: meu povo foi destruído porque faltou oração, porque faltou jejum. A primeira coisa que ele coloca é porque faltou conhecimento. Presta atenção. O conhecimento é a base do discernimento. Se a gente não busca conhecimento para alcançar o propósito, o plano e o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, a gente fica estagnada. E aí me faz lembrar lá de Martinho Lutero, onde na Idade Média o povo não conseguia ler a Bíblia, porque estava traduzido num idioma que eles não sabiam, e tinha um povo que ainda era analfabeto. Então, eles não tinham conhecimento da palavra do Senhor. Então, existia o clero, e através do clero que eles ouviam da palavra do Senhor. Então, o que o clero falasse era o que era dito. Então, o povo não tinha. Aí vem Martinho Lutero e vai fazer a reforma, né, protestante, e a primeira coisa que ele vai fazer é traduzir. Ele traduz para o idioma das pessoas naquela região. Segundo, ele vai imprimir para que as pessoas possam ler. Terceiro, ele vai influenciar o sistema do governo político daquela região para que as pessoas fossem alfabetizadas. Ele vai colocar cultos onde as pessoas vão ouvir de fato a palavra do Senhor em grupos, em comunidade. Por quê? Porque ele entendeu que o conhecimento é a base, é o princípio. E hoje, que nós temos a palavra do Senhor, somos alfabetizadas, temos no nosso idioma, temos em livros, temos na internet, temos no celular. E será que estamos meditando na palavra do Senhor? Mas eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero alcançar o chamado, o propósito, a promessa. Mas será que eu estou andando conforme o Senhor está mandando? Mas o Senhor, ele quer mandar, ele traz a sua ordenança através da sua palavra. Se alguém entrega uma profecia para você e não está de acordo com a palavra, não foi o Senhor. A profecia, ela anda em congruência com a palavra do Senhor. Agora, se eu não sei da palavra do Senhor, se eu não busquei conhecimento da palavra do Senhor, se eu não meditei na palavra do Senhor, como eu vou seguir esse caminho? Quantas mulheres hoje não sabem o básico da palavra do Senhor? Está há anos na igreja. Eu não estou falando de uma pessoa nova convertida que chegou agora, estou falando de mulheres que estão há muito tempo e não buscam aprender mais da palavra do Senhor. não, deixa para o pastor, deixa para líder do ciclo de oração, deixa para líder das mulheres, deixa para os obreiros, deixa para as obreiras. Eles leem e me falam o que é. Quantas vezes perdemos batalha porque a gente não teve o discernimento, o conhecimento daquilo que era importante. E o inimigo, ele sabe disso. Então, lá na Idade Média, ele tinha a estratégia de que as pessoas não tinham acesso, então elas não podiam ler. Então, então ele conseguia fazer daquele jeito. Hoje, ele começa a distorcer o conhecimento.
Então, se a gente pegar hoje na internet, são tantas informações e, ao mesmo tempo, tanta desinformação. E, às vezes, muitos cristãos ficam rodando o circo e brigando na internet, rodando, e rodando, e rodando, e rodando. E ainda não parou para pensar que se você sentar, meditar na palavra do Senhor, o Senhor vai te trazer clareza. Isso não significa que você não vai poder pedir orientação de um pastor, de alguém do seu líder, né, para esclarecer algumas coisas, pode, mas é muito mais claro, porque ele vai estar do seu lado, vai estar te explicando o contexto, vai estar te explicando passo a passo. Ele não simplesmente vai dizer para você, faça isso, ele vai provar na Bíblia o que você tem que fazer, entende? Então, é muito importante a gente colocar na nossa cabeça que a gente precisa buscar conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E o Senhor não está falando de qualquer povo, ele está dizendo o meu povo. O Senhor está falando, o povo do mundo. Não, o povo do Egito. Não, ele está falando do seu povo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Existe também um outro texto na Bíblia que fala: crescer na graça e no conhecimento. Então, hoje, nessa manhã, o Senhor está nos chamando a atenção. Será que estamos tendo tempo de buscar conhecimento da palavra do Senhor? De buscar conhecimento nas coisas que são necessárias para que possamos avançar? E Martinho Lutero entendeu isso, e ele trouxe essa reforma. Então, a primeira coisa que ele foi mexer na estrutura é trazer conhecimento. Porque se as pessoas elas têm conhecimento da verdade, elas não vão ser mais manipuladas por ninguém, porque ela conhece a verdade. Então, ela não aceita qualquer coisa. E hoje o inimigo ele tem essas estratégias. A segunda estratégia que o inimigo vem é a distração. Ele distorce, agora ele precisa distrair. E aí ele vem com as estratégias. Opa, dopamina barata, dopamina rápida. O ser humano gosta do prazer. Então eu vou trazer entretenimento. Eu vou distrair ele. Porque se ele está distraído na internet, nas redes sociais, ele não vai ter tempo de tirar 10 minutos para ler a palavra do Senhor. Se está assistindo um filme, se está lá cuidando da vida das pessoas no Instagram, ele não vai ter tempo de buscar conhecimento. E a internet, ela traz uma dopamina, que é uma química do nosso cérebro, que a gente fica viciada ali, ó. Viciado. Aí você começa, não, é rapidinho, eu só vou ver ali um negocinho. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando você vê, já foi o tempo. Aí você pega a Bíblia para ler, dá 2 minutos. Ai, meu Deus, que sono. Nossa, que dor de cabeça. E aí começa a criar, porque o seu cérebro está acostumado com aquele entretenimento. Ele está poluído, então ele está acostumado. Então, quando você pega um livro onde o seu cérebro ele precisa gastar mais energia, ele não quer mais, porque ele já entendeu que existem caminhos mais fáceis. Entende? Aí você fala, nossa, Senhor, é uma batalha espiritual. Nem tudo é batalha espiritual. Às vezes é um ambiente mesmo, você já acostumou a estar distraído. Então, quando você vai ler a palavra do Senhor, você já não consegue mais. Porque a nossa mente é assim, aquilo que é mais fácil, ela gosta. Ela não quer o mais difícil. Então, a gente tem que estar atento. E não somente nas nossas vidas, mas também as mulheres, por exemplo, que têm filhos. Quantas crianças hoje... As mães têm falado, tem TDAH, e às vezes não tem. Eu sei que existe e é preciso ser tratado. Crianças, jovens, adultos que têm TDAH ou autismo, mas tem criança que não tem. Eu já atendi um pré-adolescente que a mãe achou que era TDAH e eu fui conversar com ele, o menino não tinha nada de TDAH. Mas era porque ele estava um excesso de tela. E pensa comigo, um adolescente, um jovem, ele está lá no Instagram, ou ele está no YouTube, que são aqueles vídeos curtos. O cérebro fica acelerado. Então, a criança ela aprende, acostuma a não focar em uma coisa só. Ele fica em várias coisas. E aí, quando traz para a vida real, ele não fica com atenção. E aí, quando eu fui conversar com esse pré-adolescente, eu conversei com ele, eu trouxe o foco para mim normal. Se ele tivesse, de fato, TDAH, eu não conseguiria fazer isso, tá?
Não, pelo menos no primeiro encontro. E aí depois a gente viu que eram algumas coisas que foi ajustado, depois ele acalmou. Entende? Que é estratégia, distração. O inimigo ele vem tentando nos distrair. Já que ele não pode remover o conhecimento, ele vai fazer o quê? Mudar o foco. Mudar, colocar a nossa atenção para aquilo que não é do Senhor. Ah, Erika, eu não posso ver internet, é pecado ver rede social. Eu não estou falando isso. Mas a gente precisa ter discernimento, o momento certo, a hora certa e o que nós estamos vendo. Por exemplo, a tecnologia trouxe muitas coisas boas. Exemplo que a gente está fazendo agora. A gente precisaria sair da nossa casa até a igreja, poder se encontrar. Já é uma jornada de tempo para ir, uma jornada de tempo para voltar. E seria só naquele dia, por exemplo, essa live vai ficar gravada. Então, sim, tem coisas muito benéficas. Então, a gente precisa ter discernimento, ou seja, o que eu posso e o que não posso. Aonde eu entro, aonde eu não entro. É isso que nós temos que entender. A distração do inimigo também vem com movimentos enganadores. Então, já que a pessoa lá em cima não tem conhecimento, não busca conhecimento da palavra do Senhor, ele vai trazer aqueles movimentos que vem chamando as mulheres que não, a gente veio para te ajudar. E, na verdade, o objetivo é destruir a família. Tudo é contrário dos nossos princípios. Né? Defende tudo que é contrário dos nossos princípios. Não, mas diz que vem com esse movimento de defender as mulheres. E não defende. O único que pode nos ajudar é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim olhou para a mulher. Ele sim trouxe cuidado. Ele sim trouxe amor. Então ele vem com movimentos. Não, eu observei que aquela mulher não busca conhecimento. Ela tem uma carência, ela tem uma ferida emocional lá atrás. Então, eu vou usar essa ferida para prender ela e distrair ela. E aí, onde vem a pessoa ficar presa no passado. Quantas mulheres estão presas no passado? Aconteceram muitos traumas, muitas feridas, muitas dores, angústias e sofrimento. E aí, o inimigo, ele vem com essa estratégia de todo dia trazer a memória, todo dia. E aí, se você não tem conhecimento de como agir pós isso, você vai só reforçando, e aí vai aumentando. Aquilo que era uma ferida de um tamanho, daqui a pouco é muito maior, e você fica presa no passado. E aí, o seu futuro você não consegue ver, porque o nosso cérebro tem a tendência de tudo que a gente acontece uma vez, ele vai achar que vai repetir. Então, ele vai criar barreiras para que não se repita. Ele vai criar mecanismo de defesa. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples, se você foi dirigir sua primeira vez e você bateu o carro, o seu cérebro, o que ele entende? Que vai acontecer de novo. Então, ele vai colocar medos para você paralisar e não avançar. Se você, por exemplo, escorregou num lugar e caiu específico, ele vai achar que aquele lugar, ou ambientes que parecem aquele lugar, um degrau mais alto, ele vai achar que você vai cair de novo. Então, ele vai criar mecanismo de defesas. Entende? Eu estou falando de coisas simples. Agora, pensa os traumas lá no passado, feridas, dores, abandono, rejeição, traição. Ele vai criar sistemas de bloqueio para que você não avance. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você avance. Perdoar não é justificar o que o outro fez de mal para você. Perdoar não é deixar impune o que o outro fez de mal com você. Mas o Senhor é aquele que vai te justificar. Aquela pessoa que te feriu, que te machucou, é o Senhor que vai tratar dela. É o Senhor. Quando você perdoa, quando você olha para dentro e decide liberar o perdão, é você que liberta. Porque muitas vezes, muitas pessoas ficam lá, não, mas se eu perdoar, aquela pessoa nunca vai ser punida, né? E, na verdade, não. A pessoa que está sendo mais punida é você.
Você já teve uma consequência de uma dor que fizeram, um mal que fizeram por você, e você ainda continua carregando essa dor, esse sofrimento todos os dias. Todos os dias. Mas, Érica, como eu faço para perdoar? Dores tão profundas. A primeira coisa é você parar de olhar para a dor. Então, se a gente vamos trazer algo prático, vamos colocar de você mudar com a forma como você enxerga. Olhar como você enxerga para aquela situação. E entender, primeira coisa, que aquela pessoa que te feriu, talvez ela só está descarregando algo que ela também recebeu. Uma pessoa doente, ela vai compartilhar a doença. Uma pessoa ferida, ela vai ferir. Então, a primeira coisa é você olhar e ver e desassociar você daquela pessoa. E você começar a comandar o seu cérebro e começar a falar para ele: eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. No começo vai ser horrível. Você vai chorar, vai sentir muita dor. Mas com o tempo, isso vai passando. Isso vai passando. Porque o seu cérebro, ele vai entender que é o momento de perdoar. Isso não significa que você vai esquecer. Perdão não é esquecimento. Tá? Isso também não significa, como eu falei, que aquela pessoa não vai receber uma punição, porque o Senhor, ele é justo. Tudo que a gente planta, há uma colheita. Então, se a pessoa ela plantou maldade, ela vai colher no tempo do Senhor. É o Senhor que vai cuidar dela. Mas você precisa se libertar. Soltar essas amarras que prendem você. Existem mulheres que estão presas há muitos anos. Muitos e muitos anos. Não conseguem perdoar a mãe. Não conseguem perdoar o pai. Estão presas ali. Presas. Mesmo aquele pai, aquela mãe que não foi presente, existe uma dor que ele carrega. Talvez você não sabe a profundidade. E talvez ele não teve força naquele momento, não teve sabedoria, não teve talvez alguém para ajudar, e por isso te abandonou. Por isso fez o que fez. E aí você precisa olhar e falar: eu decido te perdoar. Significa que você vai ter comunhão com aquela pessoa que te maltratou? Não. Não significa. Entende? Porque também muita gente associa: eu vou perdoar e eu vou ter que voltar ao relacionamento, eu vou ter que... Não. Porque o perdão é para você. Você vai ser livre para caminhar. Você vai ser livre para avançar. E se você fica presa no passado, você não consegue ter discernimento. Porque tudo que você vai olhar para frente é dor. Dor. Sofrimento. Ninguém me ama. As pessoas não olham para mim. As pessoas, elas são ruins comigo. Então, tudo que você vai olhar vai ser dor. Não importa, você pode ter as pessoas maravilhosas na sua vida. Mas se você estiver presa lá no passado, no período de dor, você só vai olhar para a dor. Você não vai conseguir enxergar as bênçãos e a graça que o Senhor já derramou sobre a sua vida. E aí você não consegue avançar. Você não consegue ter discernimento. Então, Érica, não estou conseguindo. Busca ajuda. Busque sua pastora, seu pastor, sua líder. Se necessário for, busca um profissional cristão com as bases de princípios. Mas decida mudar. Decida. É um caminho. Quantas mulheres eu já atendi? Eu atendo 98% mulheres e que veio falar comigo durante a sessão e a gente identificou muitas feridas, muitos traumas, e a pessoa tinha acabado de ter um diagnóstico de alguma doença. E depois a pessoa chega para mim e diz que fez o exame novamente, depois do processo que a gente fez, e deu que não tinha nada. Por quê? Era o corpo dela tentando alertar ela que tinha dores muito profundas que ele não estava aguentando mais. Então, ele começou a somatizar e trazer isso para a doença. E aí, quando ela trata isso, ela também, o corpo solta e libera. Érica, isso significa que não vai precisar passar no médico? Precisa. Porque existem casos e casos.
Entende? Mas o que a gente tem que buscar é o conhecimento primeiro da palavra do Senhor. E das outras coisas que fazem parte do mundo. Esse é um novo tempo de discernimento. O inimigo ele está vindo com muitas distrações. Lucas, no seu capítulo 17, versículo 32, diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló ficou onde? Presa no passado. Presa no passado. O interessante é que ela vai virar uma estátua de sol no meio do caminho. A pessoa que está presa no passado, ela está no meio do caminho. Ela não consegue ir para o futuro e ela também não volta para o passado. Porque o passado não dá mais para voltar. E a mulher de Ló, ela fica ali, ó, parada, estagnada. Porque ela olhou para trás. Ela ficou com os olhos no passado. Se ela tivesse avançado, ela não teria virado estátua de sal. E nessa manhã, o Senhor está falando para você, filha amada. Eu quero que você avance. Eu quero que você vá para frente. Eu quero que você seja feliz. Jesus veio para dar vida em vida com abundância. Eu quero que você tenha paz, alegria no seu coração. Muitas vezes, muitas mulheres só conseguem ter alegria no momento de distração, aquela alegria passageira, porque assistiu um filme, porque viu algo engraçado. Mas não é essa alegria que o Senhor tem para nós, é uma alegria que produz paz. Não significa que não teremos problemas, mas a alegria que o Senhor tem para nós, ela produz paz, porque no momento da adversidade a gente lembra quem é o Senhor e que o Senhor está conosco. Mas se ficamos presos no passado, vem o desespero. Uma pessoa desesperada, ela não consegue ter discernimento do que fazer. Vem o desespero, vem o pânico, vem muitas coisas tentando paralisar. E essa é a intenção do inimigo. A terceira estratégia é o isolamento. Então, é uma coisa vai puxando a outra, né? Ele distorce o conhecimento, ele coloca a distração e aí ele vai isolar. Agora, a pessoa, ela tá presa no passado, ela não consegue mais olhar para frente, ela começa a se isolar. Ah, não vou mais pro culto hoje. Ah, não vou pro círculo de geração das irmãs, não vou pro devocional. Não vou pro ensaio. Ah, não, essas irmãs... Aí sempre tem problema, né? Ah, não vou para a igreja. Ou fica pulando de igreja em igreja, né? 2 meses uma, 2 meses outra, 2 meses uma, 2 meses outra, porque tá tentando se isolar. Porque se ela fica 2 meses em uma igreja, ela não consegue criar vínculos. Aí quando começa a criar vínculos, ela se isola. Aí ela parte para outra. Aí fica assim. E aí ela sempre olha para a igreja e fala assim: ah, não, essa igreja tem esse problema. Ah, não vou ficar. Essa igreja tem esse problema. E todas têm. Todos nós temos. Isso faz parte da vida. Mas se a gente vai se isolando, fica preso no passado, a gente consegue só ver problema, a gente só vê dor, só problema, todo mundo tá errado, eu tô certo e todo mundo tá errado. E a gente fica nesse ciclo e não consegue avançar. Quantas mulheres o Senhor tem um chamado lindo, um propósito lindo, mas tá presa e se isola, e se isola. Salmo 133, versículo 1, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom, é suave, é maravilhoso estar em união. Cerque-se de pessoas abençoadas com o mesmo princípio, com o mesmo propósito. Mas não vá com a expectativa, por exemplo, de eu vou me cercar dessas pessoas e essas pessoas vão ser perfeitas. Não. Essas pessoas também erram. E se aquela pessoa falar algo que você não se agradou, chega na pessoa com todo amor e carinho, olha, eu entendi isso, é isso que você quer dizer? Porque às vezes a gente entende errado, não quer dizer nem que a pessoa falou isso. Então chega, olha, eu entendi isso, é isso que você quer dizer? E a pessoa vai falar, não foi isso, pronto, já quebra aquela barreira na hora. Mas muitas pessoas, por causa lá do passado, que está presa, aquela dor, uma coisinha que acontece, uma palavra que ela entendeu errado, ou às vezes até a pessoa colocou uma colocação errada na palavra, ela já se fecha. Ah, não. Tá vendo? Todo mundo é igual. Todo mundo quer ver o meu mal. Eu sou perseguida em todo lugar. Não é assim que funciona.
Às vezes é mais um olhar que você tem de muita dor e de muito sofrimento. Lá em 1 Reis, quando Elias ele está na caverna, o que ele fala para o Senhor? Ah, Senhor, só eu fiquei, Jezabel matou todo mundo. E não era só ele, o Senhor tinha guardado outros profetas. E talvez você tá assim naquele momento, eu sou sozinha, eu tô sozinha, e ninguém tá comigo. Errado. O Senhor tem colocado pessoas na sua vida e você ainda não tem enxergado isso. Então, amanhã que hoje o Senhor está trazendo respira. Respira. Tira as distrações. E começa a olhar o que eu já tenho feito na sua vida. E aí entra o que a pastora Karina falou que ela aprendeu sobre o diário da gratidão. Porque se você tem tudo anotado, você está mandando para o seu cérebro uma informação. Eu tenho memórias de tudo que o Senhor já fez de bênçãos na minha vida. Porque no momento da dor, do sofrimento, o nosso cérebro ele só vai associar tudo de ruim. Mas se você tem provas ali, que o Senhor fez, você vai lembrar. Então, esse diário, ele não é só uma coisa que você vai escrever, é uma coisa que você vai ler diariamente. Já fala diário. Então, todo dia você vai lembrar, olha o livramento que Deus me deu. Às vezes tem livramento que você nem está lembrando agora, mas quantos livramentos o Senhor nos deu? De acidente e tanta coisa. Quantas pessoas boas ele tem colocado no nosso caminho? Fui para o culto hoje, recebi uma profecia. Ok, escreve no seu diário. Pode escrever. Eu fui no culto hoje e uma irmã abençoada me deu um abraço que eu senti a presença do Senhor. Escreve. Porque no dia mal você vai lembrar que o Senhor usou pessoas e não vai ser diferente. Porque é isso. Você tem que fortalecer a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que o Senhor já fez. E eu tenho certeza absoluta que se a gente ficar 20 minutos conversando, você já vai ter muita coisa de lembrança do que o Senhor já fez na sua vida. E vai ter coisa que falar assim, Érica, vai ficar aqui uma semana. Eu vou ficar uma semana falando. Mas quando estamos na dor, o sofrimento, o cérebro ele vai trazer tudo que é ruim. Tudo que foi. Se ele puder, uma palavra que você recebeu negativa quando você tinha 3 anos, se ele puder, e tem gente que consegue, ele associa tudo. Mas agora você está tendo discernimento do que fazer. Então, pega um caderno, compra o caderno e você vai escrever tudo de bênção. Tudo que o Senhor já fez, cada pessoa que o Senhor já usou para abençoar a sua vida. Eu estava num momento difícil, Deus usou uma pessoa para me dar 1 quilo de feijão. Anota. Porque você vai estar lembrando o seu cérebro que o Senhor é o Deus de providência. Você precisa lembrar isso para quando vir um dia mal. Porque no mundo tereis aflição. Jesus falou, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É uma ordem, tem de bom ânimo. Para ter bom ânimo, eu preciso lembrar quem o Senhor é e o que ele já fez por mim. Tem de bom ânimo. Então, o inimigo vem com essa estratégia de tentar nos isolar. Ele tem mais uma outra estratégia, que é o gerar medo. O medo tem paralisado muitas mulheres. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Vocês lembram de Pedro? Os discípulos estavam lá para atravessar o outro lado. Jesus não estava no barco. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos com medo falam que é um fantasma. Por que ele fala que é um fantasma? Porque eles já tinham associado na mente dele, lá no passado, que as histórias que contavam, né, que os piratas contavam, e o povo da navegação contava que no mar tinha monstros, tinha fantasma, enfim, aquelas histórias. Então, quando eles veem Jesus, eles não têm uma associação que Jesus podia andar sobre as águas. E aí eles falam, é um fantasma. Aí Jesus dá uma ordem, não, sou eu, calma-te. Pedro, de início, ele tem coragem, ele tem ousadia. Então, Senhor, se é o Senhor, manda ter ir contigo. Mas sentindo vento forte, Pedro teve medo e aí ele afunda. Então, o medo, a gente tem que vencer ele diariamente. Vencer ele diariamente. É um processo, vencer ele diariamente. O inimigo, ele vem com estratégia. Enquanto você está lá distraído, o inimigo está sempre pesquisando uma estratégia para derrubar o povo de Deus, para te derrubar. Não acho que ele está lá sentado, não, ele tem as estratégias. Conforme o tempo, cada época, cada geração, ele vai mudando as suas estratégias.
E as estratégias hoje que ele está usando muito é a internet. Então, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, trazer muito medo. Então, essa ideia de você ficar na rede social e vendo sempre notícia ruim, isso gera medo. Então, aí você pega aquela mulher que fica assistindo muito jornal, e eles têm todo, né, uma forma de prender a pessoa ali, e gera muito medo, e daqui a pouco a pessoa não consegue mais sair pra rua. Tem medo? Ah, não, eu não vou para tal lugar porque eu tenho medo. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? E o Senhor falou, eu não vos dei espírito de temor, de medo. Então, nós temos que olhar, o inimigo está com estratégia para tentar me paralisar. Porque o medo impede o discernimento, ele ativa a sobrevivência, não a sabedoria, tá? Ele faz reagir e não agir. Tem diferença entre agir e reagir, ou refletir. Porque uma pessoa que só reage é no automático ali, é o que está guardado dentro dela. Agora, se ela vai agir, ela vai pensar duas vezes. Opa, pera, calma. Calma. Qual que é o melhor caminho? Eu vou buscar conselho de pessoas que sabem o que já passaram por isso, e essa pessoa vai me orientar. Então, o medo, ele acelera a mente, ele bloqueia a clareza. O medo é como se você ficasse numa névoa, e você não consegue mais ver. Não consegue ver solução. O medo é a raiz de muitas coisas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas coisas. Ah, Erika, existe depressão que é por fator emocional, é verdade. Aqui eu tô falando por uma questão mesmo emocional, mas existe também a depressão que é por fator falta de vitaminas, certo? Mas falando da parte emocional, o inimigo, ele sabe das estratégias, então ele vai gerando medo. Existe também a parte espiritual, sim, existe. Então, a oração é muito importante. Cercar as pessoas que estão orando com você. Não é aquela coisa, eu vou lá na igreja, o pastor coloca na mão na minha cabeça, orando, pronto. Gente, oração é uma vida. É uma renúncia. Então, o inimigo, ele vem com essa estratégia. E o que fazer? Então, na prática, oração intencional. Provérbios, capítulo 2, versículo 3 e 4. Se clamares por conhecimento, ou seja, você tem que pedir. Por inteligência, alçares a tua voz, e como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares. Nós temos que buscar em oração. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dê discernimento. Tudo que você for fazer, o seu dia. Hoje, Senhor, acordou? Peça ao Senhor para ter sabedoria. E aí você vai ler a palavra do Senhor, que através da palavra dele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento. E pessoas curam pessoas. Busque ajuda, seja de pastor, de liderança, de profissionais que têm bases cristãs. Provérbios vai dizer, na multidão de conselhos, há segurança. Lá no capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, aquela pessoa que você senta para conversar e ela só murmura, só reclama. Será que ela está sendo uma pessoa sábia onde você precisa caminhar? Porque o ambiente, ele nos influencia. Se a gente anda com pessoas que está sempre negativa, que vai para a igreja só para reparar. Existem pessoas que vão para reparar, e nossa, a irmã acabou de limpar a igreja. Aí é normal, gente. A porta vai entrar um pozinho, um vento, mesmo que ela acabou de limpar. Nossa, tá vendo? Já cheguei no cu, da irmã passar o dedo assim. Gente, acabou de limpar, mas acontece, viu? Tá vendo? Esse povo não sabe limpar direito a igreja. Tudo é defeito, tudo é erro, tudo é falha. É a pessoa que você vai caminhar junto. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar, vão te orientar. Na multidão de conselhos à segurança. Porque às vezes a pessoa passou pelo que você passou e agora ela vai te... Olha, vai por esse caminho. Ou vamos pensar num caminho melhor para você, para o seu caso, para a sua situação. Agora, se você se isola, se você não busca conhecimento, se você fica preso no passado, você não consegue nem dar esse passo. Você fica lá. Ah, tudo para mim é ruim, tudo que acontece comigo, só comigo que acontece essas coisas. Você já teve esse pensamento?
Parece que é só comigo que acontece isso, porque a vida de fulano é melhor, porque a vida de ciclano é melhor. Aquela famosa grama do vizinho é mais verde, né? E sabendo que todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas. Mas a diferença é que uns, eles olham para frente e dizem, como eu posso resolver esse problema? Aí eu vou buscar ajuda para resolver esse problema, e a pessoa avança. Em contrapartida, tem outros que vê o problema e mergulha no problema, e afunda no problema, paralisa com o problema e não sai do caminho. Então, pessoas curam pessoas. Mulheres com discernimento se tornam instrumento de Deus para abençoar outras vidas. E aí eu quero trazer o exemplo de duas mulheres que tiveram discernimento. Abigail. Lembra de Abigail? O esposo totalmente tolo. Davi, ele, um período de tempo, vai ajudar Nabal. E agora chegou a vez de Davi ser ajudado por Nabal. E quando ele pede essa ajuda, Nabal recusa. Ele é ignorante, ele é estúpido, ele despreza Davi. Davi se ira, né? Davi ficou com a névoa, né? As emoções dele lá, a raiva, o ódio, tomou conta dele. Ele perdeu o discernimento e falou, vou ir, vou matar todos. E aí, ela tá sabendo, a Abigail. Sabe o que ela faz? Ela vai ter discernimento. Uma mulher que teve muito discernimento naquele momento. Porque ela poderia ter ido até Nabal e tentar discutir com ele, brigar com ele. Não. Ela, o que ela faz? Ela prepara uma cesta de alimentos e vai de encontro a Davi. Se prostra diante de Davi e fala, Davi, não mancha as suas mãos. Ela traz uma clareza, ela tira toda a névoa dos olhos, toda a fenda, toda a raiva que o Davi tem. Ela acalma, ele acalma. E ele fala, opa, bendita Abigail, que trouxe essa clareza para mim. Ela teve discernimento. E quantas vezes a gente, no momento da dificuldade, a gente quer reagir, né? Quer brigar, quer enfrentar, quer fazer as coisas do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, e ir para frente, peitar. E só, se ela tivesse feito isso, o máximo que ia acontecer, ele ia revidar Nabal, e aí ia morrer todo mundo, porque Davi ia chegar e ia matar. Mas não, ela trouxe livramento e salvação para a vida da família dela, da casa dela, independente se Nabal merecia ou não. Mas ela trouxe, porque ela teve o quê? Discernimento. Discernimento. O texto não fala que ela orou, que ela jejuou, mas ela teve sabedoria. É a base. É a base. A gente buscar conhecimento. E se a gente busca conhecimento, automaticamente a gente vai orar melhor. A gente vai jejuar, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar isso. Mas é uma coisa atrás da outra. Muitas mulheres não conseguem orar e criam sistemas de desculpa justamente porque não entenderam o poder da oração, não entenderam o poder do jejum, não entenderam o poder da palavra do Senhor. A Abigail teve discernimento. Gente, isso é lindo, ver o discernimento que a Abigail teve. Ela faz uma cesta, ou seja, ela não chega peitando Davi. Não, ela chega ali, ó, humilde, ó, trouxe presentinho para você, ó, aqui os alimentos. Ela vai ter o discernimento, assim como Esther. Esther, quando o seu povo ia morrer, ela não chega, rei, não sei o que, não, ela faz festa. Ela sabe que o rei gosta de festa, não é? Diferentemente de Vasti sabia que o rei gostava de festa e ela quis, né, ir contra ele, ela foi deserdada do trono. Esther entendeu, opa, ele gosta de festa. Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou preparar a festa para ele. Então, ela prepara aquele banquete para ele. 2 dias de banquete. Aí o rei já estava calmo, manso, aí ela fala. A Abigail fez a mesma coisa, ela prepara os alimentos, né, uma cesta, leva para Davi, já para acalmar. Então, Davi olha, nossa, alguém está me dando um presente, talvez sem eu merecer. Opa, já balanceou, né? No coração de Davi, e ele traz a clareza do mal que ele ia fazer, que ele não ia fazer um mal para Nabal, ia fazer mal para toda a família, para todo o povo, para os filhos, para aquele povo, aquela comunidade que estava ali. Então o Senhor vai usar uma mulher, e talvez ninguém desse nada, talvez ela não era nem ouvida ali na casa dela, mas o Senhor vai usar uma mulher para impedir uma guerra e uma matança. E muitas vezes o Senhor quer te usar
na sua casa, que é o primeiro lugar, o seu primeiro ministério é a sua casa, com os seus filhos, para evitar muita coisa, mas na hora você reage, em vez de agir, em vez de buscar conhecimento, o que eu posso resolver, como eu posso falar de uma maneira certa com meu filho, com a minha filha nesse momento, você tem que ter discernimento. Ah, não, eu vou deixar meu filho do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. E você começa a terceirizar o que é responsabilidade sua para os outros. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe reparou que eu estava muito chorosa, né? Era uma fase talvez hormonal, não sei, mas e eu estava tendo pensamentos assim, para que eu vou viver? Uma adolescente, tinha passado nada da vida. E minha mãe reparou, em vez de ela deixar, falou assim, essa é uma fase, não, ela veio, me abraçou e falou assim que me amava e que não tinha necessidade de eu estar assim. Não tinha um porquê. E é como se ela me desse um choque de realidade. Sabe quando volta à tona? Eu tive uma clareza, opa, acalmei. E ainda ela cortou. Eu tava vendo esses louvores, porque tinha muito louvores, trancado no escuro, até de cantoras gospel, né, que fala de caverna escura, eu ouvia muitos louvores. Mas não condizia com a minha realidade, mas toda vez eu tava reforçando dor e sofrimento, dor e sofrimento. Ela falou, essas músicas você não vai ouvir mais, por mais que de cantoras cristãs você não vai usar mais. Eu quero só ver você ouvindo louvores alegres e agitados. E aí eu obedeci ela e mudei. Então acalmou minha mente, não tive mais isso. Entendi, é um discernimento naquele momento, não é você brigar, é você vir com amor e saber as palavras certas e colocar limites, entende? É mostrar para o seu filho, para a sua filha que você está com você. Agora, se seu filho faz qualquer coisa, às vezes ele está querendo chamar a sua atenção e você só reage querendo bater, às vezes no estresse do dia a dia, isso vai gerar uma consequência. Então, hoje existe até mães que estão terceirizando, muitas mães terceirizando a responsabilidade dela com a internet. Ah, não, na escola. A escola resolve essa parte, a internet resolve outra, a igreja, né? Terceiriza para a igreja, muita coisa. A igreja faz isso. As pessoas mais responsáveis, que têm mais poder sobre os filhos, são os pais. São os pais. O mundo pode estar caindo aos pedaços. Se os pais foram pessoas que dão esse amor, esse cuidado, esse discernimento para os filhos, o mundo deles é aqui, ó. Aquilo que o pai e a mãe vai construir, principalmente na primeira infância, tá? Principalmente na primeira infância. Então, pega aquelas crianças que... Eu tenho atendido mulheres que, mesmo já depois de adulta, mesmo já anos depois de adulta, não consegue chegar para sua mãe e falar, eu tenho medo de tal coisa, eu não gosto de tal coisa, porque nunca construiu um relacionamento com a mãe. Então, às vezes, sofre até coisas e não consegue contar, porque não construiu um relacionamento. Então, ficam presos ali. Então, o Senhor está trazendo você nessa manhã para um discernimento. Como é que eu estou me comportando com os meus filhos, com a minha família, com o meu companheiro? Como eu estou lidando com as situações do dia a dia? Será que eu estou tendo discernimento ou não? Ele é muito importante. Érica, eu não sei tal coisa. Vamos buscar conhecimento, certo-se de pessoas que vai te ajudar. E aí, a segunda é a Susana Wesley. Não sei se todas conhecem, mas ela é a mãe de John Wesley. A gente já ouve falar muito do John Wesley, né? Aquele que trouxe o avivamento para a Inglaterra, né? E propagou muito o evangelho do Senhor. Então, ele é pai da Metodista, então ele é muito conhecido, mas pouco se fala da mãe de John Wesley, a Susana Wesley. Ela foi muito importante para o homem que ele se tornou. Susana teve 19 filhos. Agora imagina, 19 filhos. E todos os filhos, ela tinha um avental, né? Ela ficava em casa, ela colocava seus filhos debaixo do avental e orava por eles. Todos os seus filhos, ela colocava debaixo do avental e orava por eles. Susana, todos os dias, tinha o seu devocional com o Senhor. E os filhos não podiam nem... Ela tinha um momento com Deus, os filhos não podia nem chegar perto, que era ela e Deus, mas todo dia ela orava. Ela não só orava pelos filhos, toda semana ela tirava tempo com cada filho para conversar com o filho, ver as demandas e as necessidades deles.
Suzana Wesley, ela também vai estudar teologia para poder ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Ela vai estudar matemática, português, ciência, história para ensinar. Ela que alfabetiza os seus filhos. Ou seja, ela vai ter discernimento do que naquela época os seus filhos precisavam. E hoje, mães com 1, 2, 3 filhos não conseguem orar pelos seus filhos. Não conseguem conversar. Tem mãe que não sabe nada do seu filho. Nada, nada. Até a professora sabe mais do filho do que aquela mãe. A mãe só sabe olhar o defeito, né? A rebeldia, aqueles erros, aquela coisa que ela manda fazer lavar a louça. A mãe sabe que o filho demora para lavar a louça, não quer obedecer. Isso ela sabe, mas outras coisas não sabe. Coisas íntimas, pensamentos da criança. E hoje o Senhor quer te trazer para que você quebre esse ciclo. Não é porque sua mãe te tratou no passado, não tinha um relacionamento com a sua mãe, não precisa que você não vai ter isso com os seus filhos. Construa relacionamento. Vai ter muitos frutos, muitos frutos. Então, Suzana, ela vai orar ao Senhor, quando ela era menina, Senhor, que através de mim eu possa acender uma luz na Inglaterra. E ela não sabia que o Senhor ia usar através dela, o seu filho, Deus ia usar para incendiar e trazer o avivamento para a Inglaterra. Então, muitas vezes, o Senhor tem muitas vezes não, o Senhor tem propósito na sua vida. Ele quer que você seja um instrumento na vida de outras pessoas, de outras mulheres, começando da sua casa, né? Você começa da sua casa e começa a transbordar, e começa a transbordar, e começa a transbordar, e começa a transbordar. Que nesta manhã você tenha em mente que você precisa buscar conhecimento. Você precisa remover as distrações. Você precisa orar com intencionalidade. Ore com intencionalidade. Se você tiver com excesso de dopamina, a primeira coisa que você vai fazer é pelo menos tirar 2 semanas, 3 semanas sem internet. Então, você só vai ter aquele WhatsApp para comunicação, porém, você nem vai ficar olhando status, essas coisas, para você pelo menos ter uma desintoxicação da internet. Aí depois você volta aos poucos, mas você precisa dar um despertar. Enquanto isso, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ocupar sua mente com as coisas do Senhor, vai buscar conhecimento, vai sentar com seus filhos, vai conversar com a sua família e com aquelas pessoas que precisam. Então, é algo prático, você precisa agir, ter ação, ter um posicionamento. Discernimento é saber se posicionar, saber como entrar e como sair. Que possamos ser essas mulheres abençoadas, que decidimos ter discernimento, é uma decisão. Decidimos buscar mais o Senhor. Decidimos buscar mais a sua palavra. Decidimos orar. Ore, ore, ore. Medite na palavra do Senhor. Cerque-se de pessoas que vão ser instrumento na sua vida. E aí você vai poder transbordar. Você vai encher e vai transbordar. Deus, ele é maravilhoso. E eu creio que não foi em vão a sua vinda aqui nesta manhã. Eu creio. Eu creio que Deus, ele vai fazer grandes coisas na sua vida, mas você precisa se posicionar. Esse material eu vou mandar para vocês. Então, quando vocês quiserem lembrar, eu preciso de discernimento, entre de novo lá no material. Olha, busque ajuda, vá em encontro da sabedoria. Como diz o provérbio, vá em encontro, busque. E eu quero fazer uma oração intencional, mas eu quero que você feche os seus olhos, aonde você estiver. E eu quero que você respire. Respire, 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 respire. Muitas vezes, há muito tempo que você não faz isso, ó. Você precisa respirar. No momento de dificuldade, no momento de angústia, você precisa respirar. Senhor, eu quero que o Senhor vá agora, Senhor, no inconsciente de cada mulher. Eu não conheço, Pai. Mas eu quero que o Senhor traga uma clareza, Senhor. E que venha sair para fora tudo que precisa ser resolvido, Pai. Que o Senhor possa dar força, Senhor, a essas mulheres a se posicionarem.
Senhor, o inimigo tem investido pesado contra a vida das mulheres, porque ele sabe se investir contra a vida das mulheres, Pai, muitas famílias serão destruídas, Senhor. Não só mulheres, como a vida de homens, Pai. Senhor, vai de contra a vida delas, Pai. Ajude-as, Senhor. Senhor, dá sabedoria a elas, Senhor, dá entendimento, Senhor, que elas possam se posicionar buscando mais conhecimento, buscando ajuda, orando, Senhor. Espírito Santo, tira, Senhor, toda a amarração dos pés, das mãos, da mente, toda a prisão na mente, Pai. Espírito Santo, que elas possam ser bênção dentro do lar delas, Pai. Que elas começam a ser bênção, instrumento dentro do lar delas, Pai. Que elas possam, Senhor, saber, Senhor, como lidar com cada situação, Pai, que o teu nome seja glorificado, Pai, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido através da vida de cada uma, Pai. É que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma nesta manhã. Que você saia dessa semana lembrando de se posicionar, de se levantar e de você agir. E eu agradeço pela oportunidade, Deus abençoe a vida de cada um, e eu passo de volta a pastora Karina ou a pastora Alessandra. Deus abençoe. Que coisa linda, Érica. Que o Senhor te abençoe, minha amada. Sempre muito esclarecedor, né? A sua vinda sempre traz uma luz mesmo. O Senhor acende uma candeia através da sua vida, nas palavras, trazendo mesmo essa clareza. O Senhor tratou de todos os assuntos nessa manhã. Trouxe respostas, eu aqui rindo, né? Eu conversei com algumas pessoas ontem, e o Senhor só confirmando, né, através da sua vida. Mas o que me chamou muito a atenção, Érica, é quando você falou que, já que ele não pode remover o conhecimento, ele vai mudar o foco, né? Ele vai nos distrair. E é exatamente isso, né? Eu sinto que esse é o tempo de nós buscarmos mesmo o conhecimento de Deus, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que levar o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Deus, para que a gente possa se colocar debaixo da obediência e destronar a desobediência. Então, esse é o tempo, esses devocionais é para isso, é para nós nos reunirmos mesmo, meditarmos na palavra, recebermos conhecimento de Deus, a presença do Espírito Santo, que nos traz essa clareza sobre as nossas vidas, e é muito poderoso o que o Senhor trouxe nessa manhã, né? O Senhor nos deu direção sobre nós sermos mães, a nossa casa, os nossos filhos. O Senhor falou sobre perdão, tratou sobre perdão nessa manhã, na nossa alma, né? Do nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o Senhor trouxe essa clareza nessa manhã sobre as nossas vidas, e discernir o tempo é cura. Então, nessa manhã, recebe essa cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, Érica, mais uma vez. Que o céu te cubra, que o céu te abençoe, que você continue sendo esse instrumento. E em nome de Jesus, eu fico sonhando aqui, né, com o Espírito Santo, e aí eu ligo para minha amiga pastora Alessandra, e meu desejo de fazer esse presencial, né, e esse presencial, em nome de Jesus, eu quero chamar você para estar junto conosco. Vai ser algo poderoso de Deus, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha amada. Quero chamar a pastora Alessandra para estar orando nessa manhã pelas nossas vidas. Irmãs, está tudo escrito, ó. Eu tenho certeza que você também está aí com o teu caderninho, escrevendo tudo, anotando tudo, vai ficar gravado, mas eu gosto de escrever. E deixar, eu falo que isso aqui, irmãs, é legado. Nós estamos deixando um legado, em nome de Jesus. Então, eu sei que o Senhor falou com você nessa manhã, nós vamos orar para encerrar. Vamos estar orando meio-dia no grupo também, hoje é dia de propósito. E semana que vem nós iniciamos um novo propósito, vem aí Betânia. Então intercedam pelas nossas vidas, por esse projeto, pela vida de cada pessoa que passou, irmãos. Irmãos, Deus é tão fiel, Érica. O Senhor tem nos abençoado tanto com pessoas, porque quando Ele quer nos abençoar, Ele nos envia pessoas, Ele nos cerca mesmo. E Deus foi tão generoso.
porque ele nos cercou de pessoas que têm trazido esse conhecimento, que nos cercou de pessoas que têm trazido essa graça na palavra, para nos levar ao altar, para nos levar a esse discernimento. Então, tem passado por aqui muita gente de Deus que tem trazido graça ao nosso coração, acendido a luz mesmo, colocado fogo no nosso altar. E eu quero louvar a Deus, né? Meio-dia eu quero pedir que as irmãs intercedam por cada pregador que passou por esse discernindo o tempo, a vida da Érica, do pastor Rodrigo, da Liege, da Gisele, da Karina. Em nome de Jesus, vamos interceder, vamos louvar a Deus pela vida deles em nome de Jesus, para que o Senhor alcance também a vida deles em nome de Jesus. Amém? Senhor, amadas, que bênção, né? Glória a Deus, né? Que manhã abençoada, com muito conhecimento, uma manhã mesmo de libertação, né? Foi uma manhã de libertação. O Senhor falava isso comigo na hora que eu estava orando, né? Uma manhã de libertação, uma manhã de desentulhar mesmo, de nos trazer a realidade, né? Porque quantas vezes, né, amadas, nós ficamos nos enganando, né? E é muito profundo, porque ela já iniciou, né, o primeiro tópico dizendo, né, tirar ou distorcer o conhecimento. O conhecimento é a base para o discernimento. Aleluia. E é verdade, o conhecimento é a base, né? E é isso. E depois, né, uma coisa que me chamou bastante atenção, né, que ela falou aqui, nem tudo é batalha espiritual, às vezes é o ambiente. E é isso, né? E nós precisamos preparar o ambiente, né? Nós precisamos ter um ambiente preparado. Nós precisamos conhecer mais os nossos filhos, né? Ela falou de parte que eu trabalho muito, né? Que é essa parte dos adolescentes, essa parte dos jovens. E é exatamente isso. Quantos pais não conhecem os filhos, né? E uma vez o meu pastor disse isso na escola, às vezes o pai ele vai ter que se apresentar novamente para o filho. E o Senhor ele está trazendo o nosso olhar, irmãs, essa manhã para essa situação, né? Falou sobre tudo isso, como a pastora Karina falou. Falou sobre perdoar, né? Falou sobre que nós precisamos discernir, né, esse tempo, né? Esse tempo que nós temos. Não ficarmos presos ao passado, né? O passado ele serve simplesmente ou como testemunho ou como um, ou como testemunho ou serve como algo que você não pode mais fazer, não pode mais voltar, né? E me fugiu a palavra, mas é exatamente isso. Que nesta manhã nós possamos tomar posse, né, de tudo isso que Deus usou a tua serva para derramar sobre as nossas vidas nesta manhã. Érica, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe essa profissão, né, essa sua profissão que Deus te entregou, né, de uma forma única, né? Eu falei isso com a Karina desde a primeira vez que você veio aqui, que foi algo poderoso, né? E eu sei que tem psicólogas, tem terapeutas, né? Mas a forma que ela conduz é algo realmente diferencial, né? Porque é algo espiritual. Então, que Deus continue te usando e que Deus te leve para lugares, né? Porque tem tantas escolas, tantos jovens que precisam, né? Que precisam realmente de ter uma pessoa como você para instruir, para ouvir, né? E para depois dar uma palavra de direcionamento. Amém? Que você seja sempre essa lâmpada, né? Essa, como a Karina falou, né? Essa candeia, né? Que traz esse direcionamento na vida das pessoas. Eu sou muito grata a Deus por esse último dia, amadas. Eu vou já marcar aqui no meu diário, né? Porque eu sou dessas, né? Eu vou pegando aquilo que eu gosto e eu amo escrever. Então, eu já vou fazer esse diário aí, né? O diário de gratidão, e eu já vou colocar aqui sobre a vida da Érica. Ela veio hoje aqui e Deus usou a vida dela, né? Para jorrar sobre a minha vida e me libertar, né? E restaurar e me trazer novos conhecimentos para uma nova estação, porque é isso. Nós estamos saindo do discernindo o tempo para Betânia, uma nova estação, uma nova série,
lugar de relacionamentos. Aleluia, olha aí, né? Falou-se sobre relacionamentos e nós estamos indo para o lugar, Betânia. Então, amadas, não perca tempo, vem com tudo mesmo, né? A Bíblia diz que nós não podemos ser nem frio, né? E nem morno, né? A gente tem que ser realmente ali, a gente não pode ser meio termo, ou você é ou você não é, né? E é isso. Então, que você venha aí para Betânia, né? Eu tenho certeza, Deus já tem preparado as pregadoras, eu e a pastora Karina já estamos na intercessão, na oração. Cada coisinha que vai aparecer, uma vai falando com a outra, e é isso aí. Vamos entrar, né, com a nossa mente aberta, com o nosso coração ensinável e humilde para aprender mais e mais com Deus, amém? Vamos orar agradecendo? Vou orar só agradecendo, porque ela já orou por nós, né? Já foi feita a oração por nós, então vou orar somente agradecendo, amém? Senhor, eu te agradeço nesta manhã, Pai. Eu agradeço a Ti por esta live, agradeço a Ti pela vida da Érica, Senhor, que não se negou, Pai, em fazer o Teu ID, em fazer a Tua obra, que não rejeitou o chamado, que veio, Senhor, e entregou tudo aquilo que o Senhor jogou no coração dela. E eu quero agradecer a Ti, Senhor, e profetizar também sobre ela, Pai, pedindo a Tua cobertura espiritual sobre ela, pedindo o teu revestimento, pedindo que em nome de Jesus, que da mesma forma, Senhor, que ela nos direcionou e que ela nos alinhou, que ela também tenha pessoas, Senhor, para poder também direcioná-la, alinhá-la, em nome de Jesus. Pai, prepara condições, dê, Senhor Deus, aleluias, traz providência para ela, para que ela possa fluir em lugares, para que ela possa, Senhor Deus, levar esse conhecimento para outros lugares, Pai. Te pedimos porque sabemos que hoje nós estamos em um tempo onde muitos pais não conseguem discernir o tempo, não conseguem ter, Senhor, um discernimento do que precisa no lar, do que precisa na família, do que precisa na vida dos jovens, dos adolescentes e das crianças. E nós te pedimos para enviá-la a esses lugares, para que portas sejam abertas, para que hajam acessos e ela possa entrar neste lugar, aonde o medo, aonde a distração, aonde, Senhor Deus, as pessoas estão inseridas nesse mundo virtual e não conseguem ter uma visão clara, não conseguem abrir os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então, eu te agradeço nesta manhã pela vida dela e peço, Senhor, que o Senhor continue nos dando sabedoria para que possamos fazer uma aplicação pessoal nas nossas vidas, que o nosso restante da tarde, do dia, seja abençoado, seja leve, seja produtivo, seja, Senhor Deus, com esse discernimento a qual nós tivemos esta manhã. E tudo aquilo que nós precisamos alinhar, tudo aquilo que nós precisamos resolver, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, pontuar, que nós não viemos deixar para depois, jogar por debaixo do tapete, não. Nos dê, Senhor, também esse discernimento da urgência, que possamos saber e discernir o que é urgente, o que é importante, o que é preciso, que não viemos, papai, ficar, Senhor Deus, procrastinando, deixando para outro momento. Abençoe a vida de cada uma das irmãs aqui do grupo, a vida da pastora Karina, a família dela, a vida do esposo dela, Senhor. Eu oro agora por ele e peço a Ti, Senhor Deus, um revestimento espiritual sobre a vida do Serginho. Abençoe ele, papai. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha abençoá-lo, o Senhor venha protegê-lo, o Senhor venha guardá-lo, Senhor, ali onde ele está, naquele ambiente onde ele está, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora também pela vida da Eliana, Senhor, que está passando por um momento, Pai, de internação, está no hospital, está passando por um momento de leito. Como a Érica falou aqui, eu tenho certeza que o cérebro, a mente dela, o medo tem tomado conta dos resultados, o medo tem tomado conta do que vai ser o amanhã, o medo tem colocado, o diabo às vezes tem trazido até na mente dela, Senhor, culpas, Pai, do passado, coisas do passado, para a situação agora que ela está. Senhor, eu peço agora que os teus anjos visite ela ali naquele hospital, visita ela ali naquele leito onde ela está, prepara a equipe médica. Senhor, trabalha a mente dela agora, neste momento, em nome de Jesus. Visita a mente dela, Senhor, a mente da Eliana. Venha tirando, Senhor, tudo aquilo que o adversário fez como depósito nessa mente,
mente, que tenha uma libertação na mente dela, coisas do passado, rejeição do passado, frustrações do passado agora. Cura ela, entra com a cura, entra com a libertação, entra com a salvação em nome de Jesus. O teu sangue tem poder para curar, o teu sangue tem poder para restaurar, o Senhor tem poder para mudar diagnóstico, se for assim a tua vontade. Senhor, nós oramos agora e clamamos. Eu me uno com as irmãs deste grupo para clamar por ela neste momento. É uma guerra espiritual. Senhor, visita ela ali naquele lugar. Arabassuri calabachou iricalabás. Em nome de Jesus, vai tirando agora todo o entulho, vai tirando agora todo sentimento que não provém de ti, vai jogando por terra agora coisas do passado, coisas da infância, coisas que aconteceu lá atrás. Meu Deus, entra agora, Senhor, e opera a cura na vida dela, na mente dela, no coração dela. Senhor, se apresente a ela naquele hospital, que ela tenha um encontro verdadeiramente contigo, que ela venha sentir o teu abraço, Abba, que ela venha sentir que ela é filha amada, querida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos. Eu oro agora também, Senhor, pelo irmão da nossa irmã Alessandra. Eu apresento ele aqui que está em recuperação. Eu peço a ti pela vida dele e peço, Senhor, para que em nome de Jesus o Senhor venha, Senhor, abençoar essa recuperação, que em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o adversário tem tentado fazer, tudo aquilo que o adversário tem tentado mudar, todos os conselhos, todas as orientações que foi dada, tudo aquilo que foi depositado nele, Senhor, que venha dar frutos em nome de Jesus. Eu peço a ti, Senhor, a recuperação por completo. Apresentamos diante de ti, Senhor, essas vidas desta manhã que precisam, Senhor Deus, do teu favor, do teu agir, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu senti no final, amiga, de fazer essas orações, amém? Pode ter se estendido um pouquinho mais. Érica, Deus abençoe. Fica com Deus, amém?